Boa tarde a todos. Vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre GeoBIM. Então, vamos lá. Falar um pouquinho aqui da nossa agenda, só para falar com o que eu vou falar com vocês hoje. Apresentar um pouquinho a FF Solutions, a empresa onde eu trabalho. Um breve momento institucional. Depois a gente vai falar um pouquinho do que é BIM. Em seguida, o que é GeoBIM, que é essa conexão entre GIS e BIM. Então, para quem nunca ouviu falar de BIM, esse é o momento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E na sequência falar como o GeoBIM pode ser útil para o planejamento, para o projeto, para a construção, para a manutenção e operação e para a vida na cidade. Ok? Aqui eu deixei o institucional só para fazer um comentário. O Abimael falou, né, da minha experiência pregressa. Eu trabalhei mais de 15 anos num órgão público de São Paulo, que foi extinto, né? Mas ele não comentou que ele foi meu professor na pós-graduação, então também teve esse ponto. Já a gente se conhece, entrega a idade, mas ok, faz parte, né? A gente acaba se conhecendo há bastante tempo, tem aí um bom histórico de parceria. Sou geógrafo de formação, como foi falado aqui, e a minha atuação na FF ela tem sido muito mais aproximar o GEO dessa turma da engenharia, da arquitetura e construção, né, que não conhece tanto ou às vezes usa de uma forma não apropriada, e unir esses dois mundos para que os dois possam se beneficiar, um de cada lado, do que cada um tem de melhor. Ok? Falar um pouquinho de quem é a FF, brevemente. Então, a FF é uma empresa que atua já há 28 anos no setor de arquitetura, engenharia e construção. Nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos representantes Autodesk, nós somos representantes Oracle, Google, e a gente tem auxiliado empresas desse setor AEC nessa jornada de transformação digital, essencialmente. Aqui eu falei, né, nossos três pilares de atuação. A gente atua com o fornecimento de tecnologia, a prestação de serviços e também de capacitação. Eu vou ser bem breve nessa parte aqui. Esse ponto é importante, eu tenho muito orgulho de falar que a FF ela está no mais alto nível de parceria com a Autodesk, que é a parceria em nível Platinum. A gente tem uma série de certificações. Queria deixar claro que algumas dessas não basta eu fazer um curso ou fazer uma prova. É o cliente que tem que dizer que eu atingi os objetivos iniciais da prestação de serviço e assim por diante. Muito bem, e nós chegamos aqui nos nossos mercados. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma atuação multissetorial, a gente atua em empresas, em órgãos públicos do setor de saneamento, industrial, de energia, passando por empresas do setor AEC, como empresas projetistas, construtoras, concessionárias e assim por diante. E por fim, a gente tem agora nosso escritório mais recente, que é aqui em Salvador, também inaugurado. A gente já está em breve, aí como um spoiler, também trabalhando para abrir o escritório no Rio de Janeiro, num processo de expansão territorial a partir da nossa sede matriz que fica em São Paulo. Um outro ponto, aí sim, por fim da parte institucional, que é importante comentar, a gente tem uma plataforma de capacitação EAD, ela tem muitos cursos relacionados a BIM, até no final eu vou apresentar um caminho nesse sentido. E tem cursos também de geoprocessamento voltados para esse setor de infraestrutura, esse setor de engenharia, arquitetura e construção. Convido vocês a depois dar uma olhadinha lá. O nosso objetivo principal é liderar o processo de transformação digital para o setor público e privado no segmento AEC aqui na América Latina até 2025. Muito bem. Fechado essa parte institucional, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é BIM. Eu acho que talvez aqui a gente não tenha todo mundo já tendo ouvido falar sobre BIM, de Building Information Modeling. Quando eu mostro esse slide, a gente vê a prancheta, e é uma prancheta que eu também usei. Não sei se todo mundo aqui ou algumas pessoas da velha guarda na parte de gel chegou a usar, né? Aquela mesa de luz com papel vegetal. Dá para entrar na história do Abimael naquela série, né, do YouTube, para falar da prancheta, mas os nossos irmãos da engenharia também usavam para fazer projetos de engenharia, com nanquim e tudo mais. Houve uma evolução progressiva para se chegar no desenho digital 2D. Quem nunca aqui ouviu falar do AutoCAD, que era essencialmente a transposição dos desenhos de projeto que se fazia no papel para o digital, como evolução, né? Esse computador já tem um certo tempo. E quando a gente está falando de BIM, a gente está falando de uma etapa a mais, o passo seguinte nesse processo, quando a gente começa a trabalhar não com aquelas linhas 2D que fazem uma representação quase que interpretativa, né? Que você tem que entender o que está acontecendo ali, para falar de elementos aí sim em 3D, e aí que vem o pulo do gato, que eu acho que quem é de GIS nunca ouviu falar, que é uma informação, né, uma geometria, perdão, com informação associada, com um atributo, com uma propriedade. Então, vejam que nós que somos do GIS, eu sou oriundo, né, do GIS também,
A turma da engenharia está chegando numa etapa agora que o GIS já chegou há muito tempo, que é ter uma informação geométrica com uma propriedade associada. Esse I que está aqui é um I de informação. É isso que eles estão começando a trabalhar agora. E é importante dizer que quando a gente fala em BIM, o pessoal fala assim, então agora eu rasgo meu diploma da engenharia civil, eu rasgo meu CREA, vou embora. Não. Ele é uma forma de fazer a construção virtual, um processo de construção virtual, mas ele não é uma nova forma de engenharia. Todas aquelas regras que se seguem da BNT, por exemplo, vão continuar sendo seguidas, mas é uma forma diferente de fazer esse processo. Eu gosto muito desse slide para explicar, e aí eu até... Quando eu mostrava ele, uma pessoa uma vez me perguntou, falou assim, mas ok, eu entendi, mas eu quero ver como é que isso é na prática. Eu vou mostrar, tá? Mas para sintetizar o que é BIM, muita gente no mercado fala que BIM é um software, fala assim, eu quero meu software BIM. Ou muita gente fala que BIM é um modelo 3D. BIM, na verdade, é uma metodologia de trabalho. Então, quando a gente fala lá, é um conjunto de ações, de políticas, processos, de tecnologias para gerenciar o processo de um ativo, nas suas diversas fases do seu ciclo de vida. Então, para gerenciar o processo de projeto, gerenciar o processo de construção, gerenciar a operação e manutenção desse ativo depois. E que permitem que as partes interessadas trabalhem de maneira colaborativa. Isso é essencial. A gente não pode trabalhar mais com aqueles silos de informação, cada um com a informação no seu computador. Trabalhar de forma colaborativa, todos acessando uma mesma base. E, claro, trabalhando numa plataforma digital. Essa visão de manutenção da informação ao longo do ciclo de vida do ativo é o que o BIM traz de grande benefício. Então, quantas vezes a gente não chega para um momento, o GIS atua muito nessa etapa final, né, para a gestão do ativo, você ter a base de ativos cadastrada, né, dentro de um GIS. Quantas vezes a gente está acessando uma geometria característica de um ativo aqui no GIS e a gente não sabe como ele foi projetado, como ele foi construído, quais as decisões que foram tomadas ao longo daquela informação, daquele ativo. As decisões que fizeram uma mudança, que implicaram numa mudança, inclusive. Essa informação se perde. A gente vê, por exemplo, teve um caso em São Paulo, que um viaduto precisou de manutenção e não se achava o projeto original daquele viaduto. Essa informação se perdeu dentro da estrutura da prefeitura. Quando a gente está falando de BIM, a gente está falando uma informação que permaneça. O mesmo modelo que é usado lá na etapa inicial de concepção, ele vai ser preservado e mantido, claro, sofrendo mais detalhamento, sofrendo atualização, até chegar na etapa de operação e manutenção e, porventura, na demolição. Eu não sei se está dando para ver bem aqui essa imagem, ela ficou meio escura, mas a gente propõe, né, que mesmo esse processo considerando BIM, que ele passe a ser gerido dentro do ambiente geográfico. Sim, antes de eu mostrar os modelos BIM de verdade, eu queria mostrar uma questão de legislação que, para além dos benefícios técnicos que a gente fala, quando a gente está falando aqui do Geopública, né, a gente está falando de órgãos públicos, o BIM ele não é mais só um desejo, ele já é uma realidade institucionalizada. Então a gente tem decretos federais que o regulamentam, ele já é obrigatório que você faça os seus projetos de engenharia e os cadastres depois em BIM para alguns órgãos federais, mas principalmente ele já é colocado inclusive como preferencial na hora de contratação de um serviço de engenharia, mesmo que seja engenharia para projeto, para construção, pela nova lei de licitações, pela 14133, se eu não estou enganado no número, que substitui a 8666. Então, existe já uma normativa que está sendo colocada e como órgãos públicos a gente tem que estar atento a isso, que tem direcionado, para além dos benefícios inerentes à metodologia BIM, está direcionado para que isso se torne uma obrigatoriedade no futuro. Certo? Vamos lá. Aqui sim. Então, quem nunca viu BIM na frente pode falar que hoje viu. Esse é um caso da CPTM que eu trouxe como exemplo. A gente tem no primeiro quadrinho à esquerda, no canto superior, um levantamento de nuvem de pontos. Então, é aquele equipamento que faz uma cobertura laser, um recobrimento a laser, para tirar o posicionamento dos elementos. Essa informação é levada para o software de modelagem, onde é gerado, de fato, o modelo BIM, ou seja, se desenha, se modela cada uma das partes daquele ativo. Nesse caso, era uma estação e uma via de trem, né, da CPTM em São Paulo, da ferrovia. Isso é modelado no software de autoria, esses elementos geométricos todos são modelados e depois a informação, o atributo, né, a propriedade a eles associado, e isso vai ao final para um ambiente onde você tem toda a representação da linha e das estações unidas a um ambiente de realidade aumentada com o dispositivo móvel em campo. Este é um exemplo.
Para não falar só dele, a gente tem ali a modelagem de uma rodovia. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui para chamar atenção rapidinho. Opa! Se vocês olharem aqui, a hora que ele virar o vídeo, ele vai ter um conflito entre um cano e o pavimento ali no cantinho. Ó, deu para ver? Tem uma interferência ali, ó, entre o cano e a... Eu vou falar sobre isso na sequência. Mas este é um modelo BIM de uma rodovia, um dos mais completos com os quais a gente teve contato da concessionária Arteris. Todo o projeto da rodovia, todas aquelas defensas metálicas, todo o sistema de drenagem, tudo isso é parte do processo de modelagem. E aqui a gente tem um estudo de concepção feito por uma alça rodoviária, né, com viadutos e toda a estrutura necessária, também feito em modelagem BIM. Então, vejam que a gente está saindo daqueles processos de concepção de projeto em 2D, que depois a gente tem que levar lá para o GIS. Quem nunca aqui teve que trabalhar com DWG que veio para a gente cadastrar num GIS? Quem nunca teve que trabalhar com DWG que veio não estando georreferenciado, que veio no 00, com um monte de hatch que a gente tinha que tratar, né? Não vou nem entrar nesse negócio, que a minha veia de estagiário me dá até uma agonia agora quando isso volta na minha mente. Esse processo está evoluindo. Então, ao invés de a gente ter um DWG, onde vai ser feito o projeto, vai evoluir e vai chegar no GIS para cadastro depois, a gente vai passar a receber, e já tem recebido, na verdade, esse tipo de informação, que é o modelo BIM. E esses modelos a gente sempre marca, tem que ser georreferenciado. Não vai fazer esse modelo BIM no 00 ou num fundo branco, ele tem que estar georreferenciado. E aqui, para exemplificar também o porquê que ele tem sido tão importante para a engenharia, para além de você passar a ter informação associada à geometria que não se tinha até então, isso para mim foi uma surpresa quando eu cheguei mais perto desse mundo AEC. Porque no GIS isso é dado já, sei lá, 20 anos talvez, até mais que isso. Quando você passa a ter elementos em 3D com informação, um dos principais usos que se dá para esses modelos é isso que a gente está vendo aqui. É a possibilidade de você detectar interferências, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, a estrutura de uma placa, né, de sinalização viária, conflitando com uma estrutura, acho que de drenagem, que ficava ali na rodovia. Quando você percebe isso ainda em etapa de projeto, você economiza muito, não só em termos de dinheiro, mas em termos de tempo, em termos de dispêndio, o seu gasto de material, a poluição, tudo que você gera por consequência em etapa de obra é reduzida, porque você antecipa esse problema ainda em etapa de projeto. Você não vai descobrir isso lá na obra só, quando já está lá com muito mais coisa envolvida e mobilizada. Muito bem. Até aqui deu para entender, brevemente, curso super rápido de BIM, o que significa, mas essencialmente isso. Quando a gente fala de BIM, a gente está falando de uma metodologia de trabalho para gerar o projeto, para fazer a construção, para operar aquele ativo, manutenção e operação. E vem a etapa seguinte. A gente está falando depois disso de GeoBIM. Então, percebeu-se que não podia se falar só de BIM pelo BIM. O BIM tem benefícios? Tem. Mas se você falar do BIM sozinho, sem estar georreferenciado e isolado do contexto geográfico, ele fica pobre. Ele pode gerar uma informação errada depois. Então, essa imagem ela é bem representativa do que a gente propõe como GeoBIM, que ela tenta simular, apresentar aqui um ciclo de vida do ativo no mundo AEC aqui em laranja, então passando pelas etapas de planejamento, de projeto, de construção e de operação e manutenção, e um ciclo simulado também no ciclo de vida do ativo no GIS, que seria essa linha roxa, né? A gente percebe que os dois pontos de maior intersecção estão nas etapas iniciais, quando o GIS ele vai propor e vai dar contexto geográfico para que se faça aquele projeto. Então, você vai fazer aquela simulação da alça viária, você tem que fazer sabendo o que está no entorno. Então, o GIS ele provê essa informação de contexto geográfico para a arquitetura, para a engenharia, para a construção. E, ao final, quando esse ativo já está construído, ele está operando, ele vai ser incorporado à base GIS da companhia ou do órgão público. Então, de novo, você tem essa intersecção mais próxima e maior. Isso não quer dizer que não possa acontecer essa interação, que é essa seta branca no meio, em qualquer momento desse ciclo de vida. Seja na engenharia, seja no GIS. Aqui um exemplo. Todos esses exemplos que eu trago aqui hoje são exemplos que eu, Lucas, fiz na prática. Esse vídeo, não necessariamente, porque às vezes tem dados de cliente que a gente não pode apresentar de forma pública, mas o recurso é o mesmo. A ideia é que, através do software de engenharia, a equipe
por exemplo, de uma secretaria de infraestrutura, de uma secretaria de obras, ela possa se conectar à base GIS pela internet. Na verdade, o que você vê por trás disso aqui é um serviço WFS, mas já configurado para que o software de engenharia consiga entender. E quando você traz essa informação, ela vem da base GIS, geometria e propriedade. O software AEC, né, o software BIM, ele vai entender tanto a geometria quanto a propriedade daqueles elementos. E principalmente, se ele precisa fazer uma alteração do posicionamento, por exemplo, dessas geometrias, na medida em que ele faz isso no software de autoria, que é o Civil 3D da Autodesk, por exemplo, ele já salva isso de volta direto pela internet. O que isso resolve, essencialmente? Quem nunca enfrentou aquela necessidade, aquele problema de shape para cá, shape para lá? A equipe precisa de uma informação geográfica, a gente faz uma exportação shape. E no momento que a gente faz isso, a gente já dá automaticamente uma informação desatualizada, porque a base continua em produção. E outra, shapefile, como disse o Abimael, é uma coisa que já devia ter acabado na face da Terra, mas ainda continua. É o software, é o formato de arquivo interoperável que a gente utiliza ainda. Quando você faz isso, você está sujeitando esse processo a erros. Quem nunca teve um sistema de coordenadas que você não conseguiu configurar direito? Ainda mais se quem está na outra ponta é uma pessoa que não é tão desse mundo de GIS. Quem não teve um problema de codificação de atributo e assim por diante. Dessa forma, a gente garante que sempre se acesse a base de produção, a base GIS corrente, e você não tenha esse tipo de problema. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui. Quando eu estava dando esse exemplo, né, de pegar o DWG, o que a gente abria do DWG? Não importava o que o cara tinha lá dentro, virava ponto, linha, polígono, hatch, né, que é aqueles preenchimentos, e o label, né, o texto. O que tem acontecido agora é que, ficou aqui um pouquinho embaçado, mas que o software GIS ele já passa a reconhecer os elementos de engenharia. Então, se para o engenheiro, para o arquiteto, para a pessoa da construção, é importante saber que existe um elemento chamado alinhamento, ou tubulação, né, eles chamam de gravity pipe para esgoto, pressure pipe para tubulação de abastecimento de água, o GIS já entende dessa forma e passa a reconhecer assim. Então não fica mais aquela maçaroca que a gente tinha antes, né, de ponto, linha, polígono, tudo misturado. Agora o GIS já reconhece, aqui é o ArcGIS nesse caso, o ArcGIS já reconhece esses elementos da engenharia e trabalha com eles dentro do seu ambiente. Pois bem, nesses primeiros dois momentos, eu tinha mostrado primeiro o modelo BIM, depois, quando eu fui dar exemplo de GeoBIM, eu dei exemplo de linha, de ponto, polígono, 2D. Vamos falar um pouquinho de modelos nessa integração com o Geo também. Aqui a gente tem um modelo BIM de uma edificação já modelada, já pronta, né, dentro do software de autoria. Software usado pelo engenheiro, pelo arquiteto, pela construção, pela equipe de construção. É o Revit, o Autodesk Revit nesse caso. Você já consegue levar ele para dentro de um software GIS e o GIS reconhece ele como tal. Vejam que eu não estou aqui com ponto, linha, polígono, eu estou com um modelo, elementos 3D atributados. Não sei se está dando para ver bem, mas quem lembra aqui do famoso arquivinho PRJ? Aquele que acompanhava o shapefile, que tinha as informações de sistema de coordenadas. Quando a gente associa esse modelo BIM, que está numa extensão que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é a RVT ou a IFC, e a gente coloca esse arquivo de sistema de coordenadas, o modelo BIM passa, o software GIS, né, passa a reconhecer o posicionamento espacial deste modelo também. Então é intuitivo, você consegue se apropriar e posicionar esse modelo. Caso ele não tenha vindo georreferenciado, você consegue georreferenciá-lo e referenciar um sistema de coordenadas também. Dessa forma a gente consegue inclusive evoluir para publicação em ambiente WebGIS, como está aqui, e aí com uma série de recursos que a plataforma nos oferece, inclusive para a visualização dos níveis internos, né, dos andares. Se vocês tiverem interesse depois de acessar essa edificação publicada no ambiente do ArcGIS, né, no WebGIS, é esse endereço aqui. Ele é público, vocês podem acessar e vão poder interagir um pouco como essa nova forma de publicação de ativos, né, que foram modelados em BIM. Pro GIS já é possível. Eu vou esperar só, vou enrolar um pouquinho porque eu vi que ia tirar a foto do link. Eu posso falar do Palmeiras aqui rapidinho, que me agrada muito. Pronto, mas qualquer coisa depois, se alguém não conseguiu pegar, pode me procurar, eu passo o link. Muito bem, então estou aqui com bastante informação, falando de como é que o GeoBIM, eu vou chegar lá, tá? Mas falando como é que o GeoBIM é composto, eu não posso deixar de passar pelo ambiente comum de dados.
O ambiente comum de dados para o mundo da arquitetura, engenharia e construção, ele é como se fosse, eu sempre faço essa analogia, né, para o GIS, é um banco de dados espacial corporativo. Ou seja, é o ambiente GEO onde estão todas as informações geográficas da empresa, do órgão público, da instituição. Você não tem informação fora dele, certo? Não deveria ter, pelo menos. É a mesma coisa aqui. O ambiente comum de dados, ele permite que você tenha uma única fonte de informação, e isso aqui é um ponto de dor para esse mundo AEC, para esse mundo BIM, onde todos estão envolvidos, sejam os que estão dentro da instituição, sejam os que estão fora. Então, se você está falando de uma gerenciadora, ela tem acesso, conforme o seu perfil, o seu papel. Se você está falando de uma equipe de projetos, se você está falando de uma equipe de construção, de um órgão público que vai acompanhar esse processo, todo mundo acessa um único ambiente para tratar desse material, dessa produção que foi feita para aquele ativo. Aqui eu quero fazer só um comentário. De uma forma até interessante, enquanto no mundo GIS a gente acabou evoluindo para um banco de dados corporativo, né? Então você sai da lógica do arquivo para ir para uma lógica de banco de dados, na engenharia a gente ainda tem essa realidade do arquivo. Então esse ambiente é onde estão todos os arquivos armazenados. É claro que aqui a gente está falando de um ambiente em nuvem, não é um ambiente super controlado e tudo mais, mas é aqui que você faz o armazenamento, acesso, edição, registro, rastreabilidade do que foi feito, tudo aqui dentro. E como é que funciona a interação dele com o GIS? Eu trouxe aqui como exemplo um case da Sabesp. A Sabesp, quem não conhece, é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Eles tinham essa arquitetura aqui. Como é que funcionava? Você tinha a equipe de usuários na ponta fazendo 3 acessos diferentes lá dentro. Você tinha a equipe que acessava o GIS da Sabesp pelo ArcGIS Enterprise, que na verdade era populado a partir de um banco de dados Oracle por uma integração nativa, que por sua vez era populado a partir do GIS em General Electric, lá no Small World, via FME. Você tinha a equipe de usuários acessando o próprio GE Small World direto, que era uma outra possibilidade de acesso. E você tinha também um terceiro acesso para outros sistemas legados, que eram sistemas de acervo técnico, essencialmente, e são diversos. A gente mapeou 4 para esse exercício, para esse trabalho que eu estou apresentando aqui agora. Então, você tinha fontes diversas para que a equipe aqui na ponta de engenharia conseguisse fazer o seu trabalho tendo o contexto geográfico do GIS. Isso evoluiu para esse cenário que vocês veem agora, que é, eu vou com o risco de puxar o fio, todos os novos projetos, eles já são elaborados com a tecnologia Autodesk em um ambiente único, aquele ambiente comum de dados que eu falei. Nenhum novo projeto é feito na máquina do usuário, ele é feito nesse ambiente em nuvem compartilhado. Todos os sistemas legados também foram migrados para lá, então tudo que o cara precisa acessar está aqui dentro. Esse ambiente é conectado diretamente com o GIS da companhia. Então o usuário não precisa acessar diversos sistemas ou diversas fontes para conseguir chegar naquele lugar. Você consegue acessar a partir de um só, com um ciclo contínuo de atualização. Mostrar um pouco como isso é feito por lá. Opa! Será que ele... Acho que ele está indo. Está indo? Acho que ele não está indo. Ah, esse está aqui. Não tem problema, o outro era similar. Então, eu tenho aqui o meu modelo BIM, isso aqui é uma estação elevatória, que ela está cadastrada já no GIS da companhia. Como ela está integrada ao ambiente comum de dados, quando eu acesso via hiperlink um atributo que conecta os 2 ambientes, ele já traz para cá. Então, essa telinha que vocês estão vendo agora é a tela do ambiente comum de dados, que vê a mesma estação elevatória tal qual ela foi modelada no ambiente original. Mas, principalmente, né, que eu acho que é aí que está a grande diferença. Ah, claro, aqui um exemplo. Ele também apresenta as informações no subterrâneo, tal qual ele foi modelado, com os atributos e as propriedades que vieram lá da origem. Tanto é que na seleção a gente vê que é um tubo verde, acho que da Tigre, se eu não estou enganado. Então, quando foi inserida essa informação lá na origem, ela vai ser preservada até a operação. Quando o cara for fazer a manutenção dessa tubulação, ele vai saber que é uma tubulação da Tigre e, portanto, ele precisa trocar conforme aquele diâmetro, conforme aquele material. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Essa informação que está publicada no GIS, quando eu precisar alterar, se ela sofrer uma ampliação, por exemplo,
Como ela é única no GIS, ela é única naquele ambiente comum de dados, a engenharia e o GIS, todo mundo acessando a mesma base. Se eu finjo que sou engenheiro aqui e estendo essa parede no software de engenharia, que é o Revit, como eu comentei, quando eu salvo, dado que a informação ela é compartilhada entre todos, e eu venho aqui no GIS e eu atualizo essa conexão, ele já mostra essa informação atualizada. Eu não preciso mais pegar aquele fluxo que a gente comentou, de pegar o DWG para incorporar no GIS, para redesenhar. Você economiza muito tempo e muito trabalho nesse processo. Porque uma pessoa faz uma alteração uma única vez e você consome isso a partir da mesma base. Isso é o que eu acabei de comentar, né? Quando a gente fala em fonte única de informação e eliminação de retrabalho, com a possibilidade de rastreabilidade da informação. Então você sempre sabe quem fez o que em qualquer momento. Isso faz com que aquela informação ela seja permanente, né? Ela seja contínua dentro do ciclo de vida do ativo. Se lá no momento da operação eu quero saber o que aconteceu, qual foi a decisão de projeto que ampliou aquela estação elevatória, eu consigo saber, porque isso está registrado. Pois bem, para chegar nesse outro ponto que na chegada final da apresentação, né, no capítulo final. Quando a gente está falando de gêmeos digitais, eu não sei se vocês já tiveram contato com essa palavra também. A gente está falando da representação virtual de algo que existe na realidade, ou seja, a representação virtual de um ativo físico num ambiente, claro, virtual por consequência. Isso aqui é uma realidade também da Sabesp. Isso aqui é uma outra estação, é a estação de tratamento de água chamada Estação Cabreúva, ETA Cabreúva, que está publicada em ambiente WebGIS, tal qual ela foi produzida no ambiente de engenharia. E qual que é o grande benefício? Quando eu seleciono um elemento aqui como uma tubulação e eu vejo as propriedades a ele associadas, eu consigo em campo, para a operação, saber como agir. Eu não preciso descobrir isso a partir de um papel que ficou perdido no passado, eu não preciso perguntar para uma pessoa que trabalhava na empresa na época que aquilo lá foi construído. Eu tenho essa informação permeável nesse processo. E por que isso é importante, né? Eu quero ressaltar o ponto que eu falava antes. Não só, como eu comento aqui embaixo, né, o GIS ele precisa estar preparado para começar a receber as informações em BIM, passar a trabalhar com BIM, porque essa é a realidade que está cada vez mais se chegando, né? A realidade que está vindo ao nosso encontro do GIS. Mas também é essa informação que vai subsidiar um processo de construção, um processo de operação e manutenção mais eficiente. A gente vai reduzir o desperdício, a gente vai reduzir... E aí, quando eu falo desperdício, você pode pensar em desperdício de tempo, você pode pensar em desperdício de material, porque as informações vão estar organizadas para que a equipe possa atuar. Claro, aqui no final eu nem mostrei, mas sempre associado também a sensores que estão obtendo informações em tempo real. É importante dizer que o GIS ele vai progressivamente caminhar para isso. Quando eu falo assim progressivamente, parece que é uma coisa de futuro distante, né? E não é. Eu quero dar um exemplo, não é o exemplo do vídeo, eu vou falar dele rapidinho, mas uma situação que já ocorre hoje. Existe uma concessionária de rodovias em São Paulo, chamada Eixo São Paulo, e essa concessionária é obrigada a modelar toda a concessão rodoviária, são mais de 1.000 quilômetros, em BIM, e cadastrar no ambiente GIS. Isso é uma obrigação da concessão. Então, o que ela tem que fazer? Quando eu falo modelar o sistema rodoviário, eles têm que pegar as estações de apoio ao usuário, que são aquelas casinhas onde fica a ambulância, as praças de pedágio, o pavimento, as camadas de pavimento têm que estar modeladas e identificadas, e tudo isso ser publicado no ambiente GIS. Se ela não fizer isso num certo horizonte de tempo, né, pela concessão, ela é multada e pode perder a concessão. Então, isso já é uma realidade. Quando a gente está falando, por exemplo, o que a gente está vendo no vídeo agora, de simulação para você fazer um novo dispositivo de transporte, um dispositivo viário, você consegue fazer essa simulação em um software hoje, que é de projeto conceitual, é o InfraWorks, né, de engenharia, mas que considera o contexto geográfico. E progressivamente, aqui nesse vídeo, a gente ainda vê umas edificações estrudadas, né? É um sólido 3D. O que se caminha é para que a gente possa ter uma cidade cadastrada em BIM. Então, quanto mais os projetos de engenharia vão sendo feitos em BIM, mais eles podem ser incorporados, principalmente num órgão público, para um GIS com essas informações. Então, se a companhia de saneamento, a Embasa, por exemplo, ela vai lá e faz um ativo em BIM, ele pode ser incorporado no GIS corporativo também em BIM, da cidade de Salvador, do governo do estado,
e compor uma visão da cidade que não seja feita através de sólidos estrudados, mas sim com os próprios ativos modelados. Qual que é o grande benefício disso? Não só pela representação visual, mas porque as informações que vão estar lá são as informações de fato que estão implantadas a partir do S-Build. É claro que aqui nesse exemplo a gente também está mostrando referências de visualização, de análise, mas principalmente, aqui é o Rio de Janeiro, né, entendendo que é possível progressivamente incorporar essa base GIS, os modelos BIM para dentro da base GIS. Um outro ponto importante que eu queria dizer, nas prefeituras existe o processo de alvará de licenciamento para construção, né? Você submete e a prefeitura te autoriza a construção. A gente já tem trabalhado com as prefeituras para prepará-las a receberem esses projetos em BIM, porque é uma realidade. Quanto mais as empresas projetistas vão avançando para elas trabalharem em BIM, mais elas vão entregar também esses projetos para as prefeituras e conseguir seus alvarás em BIM. E elas precisam estar preparadas para trabalhar dessa forma. Trabalhar com modelos BIM, não ficar mais só no DWG histórico, né? Um ponto importante que eu quero declarar também é a respeito do legado. Então, Lucas, é o seguinte, toda a minha base GIS 2D eu vou pegar e vou jogar fora? Não. A visão que a gente tem tentado trazer é o modelo BIM, a modelagem BIM, ela é incorporada ao legado. A gente já tem um monte de base consolidada dentro dos órgãos públicos que são em 2D. Como nesse exemplo que a gente vê aqui, né, em rosa os eixos de logradouro, em azul as tubulações de abastecimento de água, em verde as de coleta de esgoto e as em amarelo aqui são as ligações para as residências. A gente vê essa realidade de base cadastral geográfica em 2D, mas associada e conectada a um modelo BIM no mesmo ambiente. Então, progressivamente, você vai incorporando os modelos BIM à sua base GIS, para que isso possa fazer parte da gestão. Mas isso é uma realidade, isso já está sendo feito. É uma questão que... O que é o grande ponto aqui, né? O GIS ele precisa estar preparado para receber esses modelos BIM, as equipes precisam estar capacitadas em como trabalhar com ele e assim por diante, porque é uma questão que vai começar a vir cada vez mais, porque a informação vai ser produzida assim. Os órgãos que executam projetos de construção de ativo de engenharia, eles estão pedindo dessa forma para que isso chegue num melhor projeto, numa melhor obra. E, claro, eu quero ressaltar esse ponto. O poder público, eu até marquei que o Cabo Sul falou isso, e eu achei tão interessante, e eu não o conheço, tá? Mas eu achei muito interessante. Ele falou de mudança de paradigma. Não sei nem se ele está aqui ainda, mas ele falou... O poder público, que eles se esforçaram, né, e o poder público propiciou uma mudança de paradigma para implementar o GIS naquela época. E é a mesma coisa nesse contexto, né? O poder público ele é sempre um motivador da mudança, uma mudança de paradigma do modo como se está acostumado a fazer, para se fazer de uma forma mais eficiente. Se eu posso trazer o ativo em BIM para dentro do GIS, sem ter todo aquele esforço de mexer no DWG e arrumar tudo, é assim que eu vou fazer. Por fim, quando a gente fala de integração GeoBIM, acho que é importante a gente sempre olhar para um foco de diminuir as atividades desnecessárias que a gente faz e otimizar o tempo nosso para que a gente possa trabalhar naquilo que de fato interessa, naquilo que de fato importa. Então, é a gente poder despender os nossos esforços para trabalhar naquilo que é objeto da nossa função e não para ter que ficar configurando sistema de coordenadas de um shape que veio perdido lá, que apareceu no nosso computador. E isso vai propiciar que a gente tenha melhores projetos, melhores construções e melhores ativos gerenciados depois na nossa base. O último slide é esse aqui. Como eu acredito até que eu tenha uma certa liberdade para falar aqui, porque eu sou oriundo do GEL também, né? Mas para mim foi inicialmente difícil entender o que era BIM. Então eu pedi para o pessoal da FF preparar, se vocês depois tiverem interesse de posicionar, eu vou deixar esse slide parado aqui, tá? É o QR Code, ele tem alguns cursos gratuitos para que vocês possam fazer se tiverem interesse, são cursos EAD. Tem o primeiro aqui que é o de introdução ao BIM, que vai aprofundar bastante essa discussão que eu fiz aqui hoje, porque hoje foi uma pincelada, né? Um olhar. Mas se vocês tiverem interesse em entender um pouco mais sobre isso, tem aqui esse curso, e mais dois, tem até uma série ali que é uma série de palestras e webinars que também está na plataforma que vocês podem acessar. Eu vou deixar aqui
mas era isso que eu tinha para transmitir para vocês. Eu queria agradecer especialmente a Secariacei, nas pessoas da Rita, do Pelosi e do Fábio. Agradecer vocês pelo acolhimento. De mim, que sou de Jundiaí, da grande cidade de Jundiaí, aqui em Salvador. Mais uma vez, obrigado. Nós aqui agradecemos. Não sai ainda. Isso. A comunidade de Geoinformação da Bahia quer mais uma vez agradecer ao senhor Lucas Tafarello pela brilhante palestra e pelas novidades apresentadas, que eu acredito que grande parte da audiência não conhecia esses recursos e acrescentou muito para nós. Vamos passar para a fase das perguntas, temos 10 minutos, então quem quiser fazer perguntas, por favor, se aproxime. Vamos aqui à frente. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Giovanni, eu sou arquiteto da Prefeitura de Irecê. A gente atua com o BIM já há aproximadamente 8 anos. E em Irecê, a gente tem um caso que eu posso dizer até que é um caso de sucesso aqui em relação na Bahia. Porque desses últimos 5 anos, nós já fazemos todos os projetos de praças públicas em BIM. Temos uma dificuldade muito grande em relação à aprovação com o pessoal da Conde, porque o pessoal da Conde hoje ainda não lê projetos em BIM. Nós temos que colocar todos os projetos em AutoCAD para depois ter a possível aprovação. E estou há aproximadamente 2 anos nessa área do GEO. E o drone nos trouxe essa possibilidade de fazer esses levantamentos com alta precisão. E essa vinculação de informações eu vejo como você trouxe grandes possibilidades. E eu queria até fazer um pedido para a Embasa, para os levantamentos que eles estão fazendo, para já colocar, disponibilizar para o Estado, para a gente, no município, ter essas informações, porque isso é de muita importância. E a minha pergunta é como colocar para o Estado, ente maior, em relação a gente, município, de antecipar esses processos, porque a gente, município, tem que se adaptar, a gente está tentando se adaptar à lei, mas o Estado não está. E isso é um problema para a gente. Eu acho que aliás, primeiro parabéns por já estar fazendo os projetos em BIM, acho que isso é um ponto de destaque, né? Como a Bahia sempre foi um ponto de destaque no GIS, vejo que também para BIM. Mas eu vejo que como toda mudança, né, de paradigma, toda mudança que é feita, ela acaba trazendo níveis diferentes para cada instituição, para cada área de esforço. Então, acho que você está muito correto no que você falou. É importante motivar esses órgãos públicos todos a se colocarem como parte desse processo da evolução, da transformação digital, da evolução tecnológica e incorporar BIM dentro dos seus processos. Está corretíssimo. Eu queria, antes da próxima pergunta, avisar para, por favor, vocês não vão embora, né? Eu peço a vocês que tenham resiliência, tá bom? E continue. E para ajudar nisso aí, eu quero informar que nós vamos sortear 50% de 2 bolsas de pós-graduação, né, em geotecnologia e em georreferenciamento de imóveis. Então, por favor, resiliência, resistam. Tem outra motivação também. O nosso COF vai ser depois da última palestra. Exatamente. Palestrante pode se candidatar também ao sorteio, ó, fiquei interessado. Boa tarde, meu nome é Elmo, sou engenheiro. E, basicamente, a minha pergunta é sobre também um assunto que o colega arquiteto falou, que eu percebi que, para aquisição de dados, você falou que é um laser scan, né, um equipamento que ele fica estático. Como ele falou de drone, que é justamente a minha pergunta, se tem alguma proibição da gente estar usando o drone com esse equipamento, o laser embarcado,
se há alguma proibição do Ministério da Defesa, se a gente tem que ter algum cadastro especial, ou até mesmo um curso para estar usando o equipamento para gerar esse dado. Sim, existem empresas já que estão aptas a fazer esse tipo de serviço com laser scan embarcado dentro de um drone. Há restrições, claro, do Ministério da Defesa para sobrevoo, principalmente em áreas urbanas, mas essas empresas já estão plenamente aptas a fazer esse tipo de serviço. Eles conhecem a legislação, quando que eles podem voar, quando que eles têm que obter uma autorização. Isso não é um ponto de dor. É plenamente possível e a partir desse recobrimento você tem informação para depois fazer a modelagem. É claro que quando a gente está falando de levantamento por drone, a gente está falando de uma área, por exemplo, que vai ser subsídio para uma construção nova. Se a gente está falando daquele exemplo que era uma reforma, um retrofit, aí precisa ser, claro, no chão. Obrigado.